ter conversas difíceis? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, muito inspirado numa palestra que eu dei no último final de semana no Encontro Nacional de Empresários Júniores, o famoso ENEJ, que é o maior evento de empreendedorismo jovem do Brasil. E essa palestra, esse tema de palestra, foi pedido justamente pela organização, porque eles sentiam que era um tema que podia ajudar ali no ambiente, no contexto das empresas juniores. E aí eu fui desafiada a criar uma palestra com esse tema. O tema, na verdade, era samba no pé e jogo de cintura, como ter conversas difíceis e mediar conflitos. Eu nunca tinha dado essa palestra. Dentro do meu curso de comunicação, da minha mentoria, tem módulos que a gente fala de comunicação assertiva, comunicação não violenta, persuasão, mas esse tema especificamente nunca virou palestra. E aí ter todo esse trabalho, né, de fazer a apresentação, de organizar as ideias, para num tempo curto conseguir entregar o melhor possível para as pessoas que estavam ali, fez com que eu despertasse também para o quanto é importante eu trazer esse tema para cá. E aí o que eu fiz? Na palestra, né, falei várias coisas, expliquei várias coisas, mas chegamos em um momento dela que eu compartilhei com as pessoas que estavam lá um guia para ter conversas difíceis. Como que eu montei esse guia? Além do estudo, da pesquisa, obviamente, eu também pontuei o que era importante para mim. Como que eu agia quando eu tinha que ter uma conversa difícil, ou seja, dar um feedback para alguém, talvez às vezes de um ponto de melhoria, às vezes falar algo com alguém que seria tipo uma recusa, um não, e eu preciso devolver essa resposta para essa pessoa, ou falar de repente como eu me sinto para alguém e eu não sei como essa pessoa vai lidar, enfim. E aí eu comecei a analisar, como eu falei, mediante a estudo e como eu reagia nesses momentos e montei esse guia que hoje eu vou compartilhar com vocês. Então fica aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 passos. São 10 passos para você ter conversas difíceis com muito mais assertividade. Bora? Na verdade, não tá entre os 10, tá? Seria o passo 0, digamos assim, é que no slide da palestra que tinha esse guia, eu coloquei entre parênteses, debaixo de difíceis, desafiadoras. Por quê? Sim, é um papo meio coach aqui, mas que de fato é verdade. Eu sou coach, tá, gente? Eu gosto do coach, dos bons profissionais de coach. Mas eu falo papo coach porque eu sei que quando a gente vem, né, com essas coisas, muita gente tem preconceito porque não entende a fundo o que a gente tá querendo dizer. Então aqui eu vou trazer uma explicação rápida. Por que desafiador e não difíceis? Só pega um exemplo aqui comigo de algo que é de uma vivência minha pra vocês verem a diferença. Eu corro, né? Eu corri minha primeira meia maratona, tem mais ou menos um mês. E eu fiquei apaixonada, assim, eu quero evoluir no esporte. E aí algo que eu tenho muita vontade de fazer é começar a fazer ciclismo e natação também, para quem sabe, futuramente, pensar num triatletismo, né? De fazer as 3 modalidades. Antes eu quero fazer maratona, óbvio, mas assim, é um futuro distante, sonho mesmo ainda, sabe? Mas se eu virasse pra vocês pra contar sobre essa decisão, olha gente, agora eu vou começar a treinar também bike, natação além da corrida, só que é muito difícil. Nossa senhora, eu tomei essa decisão que eu quero muito, talvez um dia me tornar triatleta, mas é tão difícil, né, conciliar os treinos, são 3 esportes diferentes, tem que fazer fortalecimento, é uma coisa muito difícil. Tá, esse é o primeiro tom, tá? Agora vamos pro segundo tom. Eu tô nessa aí de correr e aí eu sonho em um dia ser triatleta. Então eu tomei uma decisão na minha vida que eu vou tentar conciliar os treinos de corrida com natação e ciclismo também. Eu sei que é super desafiador, é muito desafiador, né? Conciliar esses 3 treinos mais o treino de fortalecimento, mas é um desafio, né? E aí, gente, olha como que... Eu acho que já ficou nítido pra vocês mas é um desafio, né? Como que o difícil, ele te deixa nesse lugar de ai, é muito difícil, quase impossível, eu acho que eu não consigo. E o desafio entra num tom, vocês viram que até minha postura e a forma como eu falo muda, mais entusiasmada de falar de um desafio, porque pelo menos eu sou muito movida a desafios, eu amo coisas que me desafiam, sou a Ariana também, né? Mas eu acredito que a maior parte das pessoas lida melhor com um desafio do que com algo difícil. Então, é algo que eu falo que é papo coach, mas na verdade vem da programação neurolinguística, quando a gente olha pra fala, pra comunicação que a gente tá mandando pro nosso cérebro, pros nossos pensamentos e que reflete nos nossos sentimentos, consequentemente vai influenciar também o quê? Nos nossos resultados. Então,
Ponto zero é olhar para essas conversas encarando como um desafio e não como algo difícil, impossível, ruim, mas como algo desafiador e que pode gerar algo que agrega, pode chegar num resultado melhor, numa solução de uma questão que às vezes está sendo arrastada. Então é desafiador, não é difícil, tá? Então agora vamos para os 10 pontos. Primeiro ponto. Para quem essa conversa é difícil ou desafiadora? Honestamente. Honestamente, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar de ai, mas como é que eu vou falar? Como é que a pessoa vai receber? Será que a pessoa vai se sentir mal? Será que isso? Será que aquilo? Quando na verdade, primeiro que a gente não pode subentender nada sobre a reação e sobre os sentimentos da outra pessoa, de como ela vai reagir a algo. E segundo que muitas vezes a gente está querendo jogar essa responsabilidade pro outro, quando na verdade o desafio é nosso mesmo. O desafio é nosso de às vezes não agradar, de ter coragem de não agradar. O desafio é nosso de às vezes pedir algo para alguém sabendo que a gente pode receber um não. O desafio é nosso de ter que conseguir organizar aquilo que a gente está sentindo e expressar da melhor forma possível pro outro para que a gente seja compreendido. Enfim, o desafio é nosso. Então, assim, é muito importante começar com essa pergunta para você também trazer a autorresponsabilidade dessa conversa para você, porque isso é um fator determinante, tá? Segundo ponto. O quão essa conversa é necessária. Mais uma vez, né, no desafiador eu falei sobre essa questão da atitude positiva. Aqui entra mais uma vez a importância da gente já olhar para a conversa com uma atitude mais positiva, estar mais disposta a tê-la. Por quê? Porque se é algo importante para você, por mais desafiador que seja, você começa a perceber que é necessário, que é importante, que talvez seja uma conversa que você está adiando, que está impossibilitando que os seus projetos andem, está trazendo uma angústia, uma sensação desagradável para o seu dia a dia, tá impedindo a evolução de alguém, enfim, tá impedindo uma oportunidade na sua vida, porque às vezes você tá com medo do não e não vai buscar o sim, né? Então, quanto que essa conversa é necessária? Se ela for desnecessária, de verdade, realmente é uma conversa que você não precisa ter e que talvez você esteja criando coisas na sua cabeça, né? Às vezes é responsabilidade de outra pessoa, aquilo nem faz tanto sentido pra você. Agora, se ela é necessária, você tomou consciência, trouxe consciência da importância dela, agora é atitude positiva, vamos encarar o desafio, porque só tende a melhorar se você conseguir ser assertiva nessa conversa, percebe? E aí a gente vai pro terceiro ponto que já começa a entrar mais nessa importância da assertividade. Qual que é o objetivo dessa conversa? O que você quer? Onde você quer chegar? Isso é muito importante. Tá claro, assim, de repente você conseguir escrever esse objetivo em uma frase para que você não desvie desse objetivo, porque quando a conversa é mais desafiadora, a gente tende a querer dar várias voltas, enrolar, dar várias explicações, ficar tentando, né, contornar aquilo ali para não dizer o que precisa ser dito. A gente precisa dizer o que precisa ser dito. E a gente também precisa entender que conversas assertivas, elas são resolutivas, ou seja, elas têm o objetivo de solucionar um problema, uma questão. Qual é essa solução? O que precisa ali acontecer nessa conversa para que você saia de lá com o dever cumprido? Isso precisa estar muito claro. Esses 3 primeiros pontos são pré-conversa. Agora, na conversa, na prática, como que a gente precisa começar? A gente precisa ter um quebra-gelo inicial ali. Porque principalmente se você já avisou a pessoa, tipo, ai, preciso conversar com você, ai, será que a gente pode se falar? Tenho algo para compartilhar? A pessoa talvez ela já fique meio assim, né? Pensa em você aí, quando alguém vira e fala assim, fulana, preciso conversar com você. A gente já não fica assim, ai meu Deus, o que essa pessoa vai falar? Enfim, isso também acontece com o outro. Então quando a pessoa chegar, solta um quebra-gelo, né? Se não for uma conversa muito séria, chega com um sorriso, cumprimenta, de repente pergunta do final de semana, pergunta como estão os projetos, pergunta algo que você sabe que aquela pessoa tá trabalhando naquele momento, ou tá fazendo naquele momento, oferece, né, pra sentar se for pessoalmente, ou enfim. Quebra o gelo ali e aí depois, quando entrar na conversa, aí lembra, objetividade, né? A gente sabe o objetivo da conversa, a gente já pensou nisso, então você vai direto ao ponto, mas tem esse quebra-gelo. E aí a gente vai pro 5º ponto, que é atenção à sua linguagem não verbal, né? Porque não é só o que você fala, mas como você fala importa muito. Então, como tá a sua postura? A gente sabe, né? Tem vídeos aqui no canal, se vocês procurarem, que eu falo muito disso, que os braços cruzados, as mãos escondidas no bolso, pra trás, a mão assim. Isso tudo são posturas que não são posturas convidativas para uma conversa, são posturas que às vezes são mais fechadas,
que te colocam numa posição de defensiva ou de desânimo para aquela conversa. Então tende a deixar o seu corpo aberto e receptivo para a pessoa, para ela também se sentir confortável para falar algo com você. Porque a partir do momento que seu corpo todo fala que aquela conversa é uma conversa fechada, dura, a pessoa também já vai entrar num estado de fechamento, na defensiva, e não vai sair nada de bom dali. E lembra também que, né, não só a expressão não verbal do corpo, mas o seu tom de voz, o ritmo da fala, tudo isso importa. Então, se já é uma conversa mais desafiadora, cuidado para você não falar muito alto, num tom de voz que transmite que você está impondo algo para a pessoa. Tenta falar mais devagar, num tom de voz ali leve na conversa para a pessoa ir assimilando. Isso é muito importante. Olho no olho também, para transmitir confiança, credibilidade, que você tá tranquilo com aquilo que você tá passando, tá bem? E aí a gente vai pro quinto ponto. O quinto ponto é o seguinte, da mesma forma que eu falei da linguagem não verbal, a gente precisa pontuar que tem que tomar cuidado também com a escuta, né? Porque muitas vezes a gente prepara tanto o que a gente vai falar, que a gente tá pronto para falar, mas a gente não tá preparado para ouvir. E para a pessoa manter a confiança em você, ela também precisa se sentir ouvida. A gente não gosta de falar com quem não escuta a gente, né? A gente acaba tendo a sensação de que não vale a pena conversar. Então você precisa também ter uma postura de escuta, de perguntar a opinião do outro, dar espaço para falar. E quando essa pessoa estiver falando, também esteja numa postura aberta, esteja 100% presente, deixa ela terminar de falar para você falar depois, né? Não vai cheia de julgamento, já pensando na resposta. Escuta verdadeiramente, mostra com o seu corpo que você está prestando atenção, com a forma como você fala depois. Ah, entendi, foi isso que você quis dizer? E dá espaço. Isso vai gerar cada vez mais confiança na conversa e a tendência é que a pessoa saia ainda mais da defensiva. O sexto ponto, eu poderia ter falado ele no começo também, porque é muito importante você não ir para uma conversa desafiadora com achismos, generalismos, sabe aquela coisa de você sempre faz isso, todas as vezes, você é assim. Você julgando a pessoa e não pontuando o comportamento dela, entende? É diferente você falar que a pessoa cometeu um atraso, chegou atrasada, de chamar ela de uma pessoa atrasada. É diferente você falar que ela chegou atrasada 3 vezes na semana anterior, de você falar que ela sempre chega atrasada. Quando a gente é acusado de algo, a gente também entra na defensiva. Então, cuidado com esses generalismos e esse julgamento muito forte. E também com achismo. Traz dado, traz contexto, traz situação. Então, não vem de, porque me falaram, eu acho que isso tá acontecendo. Não, o que tá acontecendo? Qual que é o ponto da conversa? Traz realmente a situação específica que isso aconteceu. Sabe por quê? Isso vai ser muito importante para o próximo ponto que eu vou trazer para vocês, que é de sustentar o seu posicionamento. Se você chega com argumentos fracos, vazios, que não tem um contexto, uma situação específica, como eu falei, a tendência de muitas pessoas quando tá recebendo um feedback que não é tão bom, ou tá ouvindo algo que não é muito legal, é se colocar num lugar de vítima. E essa pessoa fica, mas não sou eu, mas é fulano de tal, mas porque o dia tava difícil, porque o trânsito, porque... E a pessoa, ela não vem pra ali pra entender qual é a responsabilidade dela ali, o que ela pode fazer pra melhorar. E aí a conversa não tem efetividade, não se acha a solução. Então, pra você conseguir sustentar esse posicionamento e entender que pode acontecer dessa pessoa ir pra esse lugar de vítima e você ter que firmar ali, entender, não, mas o que eu tô querendo dizer é isso, o que eu preciso de você é isso, você precisa ter argumentos claros, tá? E aí, mais um ponto importante, além de se colocar nesse lugar de vítima, a pessoa também pode entrar num estado emocional desafiador, de às vezes, sei lá, ficar com muita raiva, aumentar o tom de voz, ficar nervosa, pode às vezes chorar, não sei qual é o grau dessa conversa desafiadora, né? Pode às vezes não deixar você falar, começar a entrar num fluxo ali de ansiedade, não deixar você falar. Você não pode entrar no estado emocional da pessoa, tá? Pega mais esse ponto importante, acho que já é o 9º, sei lá. É o 9º. Não entra no estado emocional da pessoa. Olha, eu vou dar um exemplo muito claro aqui pra vocês. Tenta pensar que é o seguinte. Você tá conversando com a pessoa, ela começou a entrar naquele estado emocional lá, sei lá, de ansiedade, medo, enfim, dessas coisas que a gente falou aqui agora. E aí você vai ter que começar a olhar pra aquela situação e tentar mentalizar na sua cabeça. Pensa o seguinte, pensa que essa pessoa, ela tá, sei lá, se afogando, tá? Ela tá se afogando no mar. Você tá vendo a pessoa se afogando nesse estado emocional. Se você, sem saber nadar, for lá tentar resgatar a pessoa, vocês dois se afogam, concorda? E aí é o que pode acontecer se você entrar no estado emocional da pessoa. Agora, se você chama um salva-vida, né? Vai lá, chama um salva-vida vem de jet ski, você vai junto com ele pra poder salvar aquela pessoa, você tá preparado pra salvar aquela pessoa, tá gerenciando ali o seu não afogamento e você vai lá tentar chamar a pessoa, você tira ela desse lugar.
Então, por isso que a inteligência emocional é muito importante numa conversa assertiva. Você precisa estar com as suas emoções muito bem trabalhadas, clareza das suas emoções, do que você está sentindo em relação àquela situação, para se a pessoa entrar no estado emocional, você conseguir, na verdade, mostrar uma postura colaborativa para que ela saia e volte para a conversa. Entenda que vocês estão lado a lado, vocês dois querem achar a solução para o problema. Ela pode contar com você, tá? E aí, por fim, o último ponto é: toda conversa assertiva tem o objetivo de ser resolutiva. Já falei isso com vocês no vídeo. Então, precisa ter uma solução para essa conversa. Qual é o fechamento dessa conversa? Qual foi a ideia que vocês chegaram? Qual é a atitude, a ação a partir de agora? O que vai mudar? O que pode ser feito, tanto por uma pessoa quanto pela outra? E essa ação, essa solução precisa finalizar, fechar num tom motivador também. Num tom de estamos juntos, como eu falei, postura colaborativa, de agora vai dar certo, que bom que a gente concluiu isso, fico feliz. E terminar num tom alegre, feliz, né? Por mais desafiadora que a conversa seja, o final precisa ser positivo. O passado passou, o que aconteceu, o que estava acontecendo, a situação desafiadora acabou e agora a gente vai olhar, construir no presente, mas olhando pra frente, onde a gente quer chegar. E assim termina a conversa. Me fala se esse vídeo te ajudou, quero saber. Eu realmente acho que o pessoal do Ened gostou muito, por isso eu quis trazer aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida também, deixa nos comentários e não se esquece de deixar um like pra me ajudar a espalhar esse vídeo pra muito mais gente, pra gente ver várias pessoas resolvendo situações, construindo pontes ao invés de muros. Beijo e até o próximo vídeo.